Continuando aqui a resolução da prova do Departamento de Estradas e Rodagens do Ceará, de 2014, da banca Funcab. A gente parou na questão 41. Para escavação de material classificado como de segunda categoria, é necessário. Então, de novo, a gente recorre à especificação de serviço de corte, norma DENIT 106 de 2009. E aí ele fala sobre para escavação de material de segunda categoria. Uso contínuo de explosivos. A gente viu que o uso contínuo de explosivos ele é utilizado nos materiais de terceira categoria. Umedecimento e compactação. Compactação ela nem é utilizada no corte, né? Ela é utilizada nos aterros, né? Não é utilizada na escavação. Uso de plano de fogo adequado. Plano de fogo é a utilização de explosivos. Então essa aqui também, material de terceira categoria. Observar a umidade ótima do material. De novo, falando de umidade ótima, isso aqui é relacionado ao serviço de aterro. E aí sobra a alternativa E, procedimento prévio de escarificação. Como a gente tinha visto, os materiais de segunda categoria compreendem um solo de resistência ao desmonte mecânico inferior ao da rocha não alterado, cuja extração se procede por combinação de métodos que obriguem à utilização do maior equipamento de escarificação exigido contratualmente. E eventualmente pode usar explosivos, mas o principal equipamento utilizado é o escarificador. Então a gente tem a alternativa correta, a letra E. Questão 42 fala sobre pavimentação, mais especificamente sobre revestimentos. Vamos ler. O tipo de revestimento de pavimento que é executado por meio da aplicação de material betuminoso, seguido de espalhamentos e compressão de camada de agregados, denomina-se. Então, essa questão aqui, esse tema a gente já viu no canal. E ele está falando dos revestimentos por penetração, que no caso, primeiro vem a camada de material betuminoso e depois camadas de agregados. Então a gente pode ter como alternativa correta tratamento superficial simples, que é um dos tipos de revestimentos por penetração. Eles têm três tipos de tratamento superficial: simples, duplo e triplo, e eles se diferem pelo número de camadas. O simples, uma camada; duplo, duas camadas; e triplo, três camadas. Então aqui, como ele só citou uma operação, né, de aplicação de material bituminoso seguido de espalhamento e compressão da camada, a gente tem aqui tratamento superficial simples. O mais utilizado é o tratamento superficial duplo. Se você quiser ter mais informações sobre revestimentos, a gente tem dois vídeos aqui no canal que fala sobre os revestimentos por mistura e os revestimentos por penetração, né, que é o caso dos tratamentos superficiais, que é uma questão bem tranquila. Aqui a gente pode comentar as outras questões. O macadame betuminoso também é um revestimento por penetração, só que é revestimento por penetração direta, né? Primeiro vem os agregados e depois a camada de betume, né? O contrário dos tratamentos superficiais. O pré-misturado a frio, o pré-misturado a quente e o sheet asphalt são revestimentos por mistura. Aqui o pré-misturado a frio ele é o famoso PMF, né, que ele é misturado na temperatura ambiente. O pré-misturado a quente ele é aquecido. E o sheet asphalt é conhecido também como areia e asfalto, né, também um revestimento por mistura. Questão correta, letra E. Outra questão aqui de pavimentação. Dependendo do seu processo de execução/fabricação, o revestimento de um pavimento flexível pode ser classificado conforme grupos relacionados na coluna 1. Estabeleça a correta correspondência com os tipos de revestimento relacionados na coluna 2. Então, revestimentos por calçamento, por penetração e por mistura na usina. Por penetração, como a gente tinha visto antes, são os tratamentos superficiais e o macadame betuminoso, né? Então, aqui a gente já pode colocar o número 2 aqui nesses dois.
Por mistura na usina, a gente viu, né, concreto betuminoso, também chamado de CBUQ, e areia-betume também, um revestimento por mistura. E a alvenaria poliédrica, que é um revestimento por calçamento, que ele não utiliza materiais betuminosos. Então aqui a gente fica com 3, 2, 1, 2, 3. 3, 2, 1, 2, 3. Alternativa correta, letra D. Se você quiser saber mais sobre os tipos de revestimentos, os revestimentos por penetração e por mistura na usina, a gente tem 2 vídeos aqui no canal. Um falando sobre os revestimentos por penetração e o outro vídeo falando sobre revestimentos por mistura. Que é uma questão bem tranquila. Questão sobre pavimentação. Questão número 44. Em um pavimento, uma das funções da base é resistir aos esforços oriundos do tráfego, tornar mais suave a superfície do rolamento, conformar subleito longitudinalmente, servir de apoio à função da subbase, resistir às ações do clima da região. Para resolver essa questão aqui, eu trouxe o manual de pavimentação do DENIT. Aqui na página 106, ele cita a seção transversal do pavimento. E aí ele vai dar todas... Aqui tem uma imagem e vai falar sobre todas as camadas do pavimento. E aqui a gente vê a base, é a camada destinada a resistir e distribuir os esforços oriundos do tráfego sobre a qual se constrói revestimento. Então, aqui a gente já tem a questão correta. Resistir aos esforços oriundos do tráfego. Tornar mais suave a superfície de rolamento. Isso aqui é uma função, a função do revestimento. Então dá maior comodidade e segurança. Conformar subleito longitudinalmente. Regularização do subleito, né? A camada pós sobre o leito destinada a conformá-lo transversal e longitudinalmente. Servir de apoio à função da subbase. A gente pode ver aqui a função do reforço subleito, que é uma camada de espessura constante, posta por circunstâncias técnicas e econômicas acima da regularização, com características geotécnicas inferiores ao seu material usado na camada que lhe for superior, né, que seria a subbase, porém melhores que o material de subleito. E a subbase é a camada complementar à base, que quando por circunstâncias técnicas e econômicas não for aconselhado construir a base diretamente sobre a regularização. E resistir às ações do clima da região também é função do revestimento, que o revestimento ele vai dar aquela impermeabilização e vai sofrer todas as ações do clima. Então a questão correta aqui é 44, é letra A. Questão 45. A resistência dos agregados graúdos ao desgaste está associada à ação do tráfego. Essa resistência é avaliada pelo ensaio. Então, aqui nesse caso, é o Los Angeles, que é o ensaio de abrasão. Aqui o manual de pavimentação fala que a resistência ao choque é avaliada pelo ensaio de Treton e a resistência ao desgaste pelo ensaio de Los Angeles. Esse ensaio Los Angeles ele é determinado aqui através dessa norma do DNR 035 de 98, determinação de abrasão Los Angeles. Então, esse ensaio ele que vai dar resistência dos agregados graúdos ao desgaste.